fala, descarte. Uma coisa que criação de grupo, e a gente fala muito, é descarte. O peixe, toda seleção tem que ter descarte. Aí, quem não gosta de... os meus descartes vão para a caixa d'água. Tem gente que joga na privada. Tem gente que traz para a loja. Os meus vão para a caixa d'água. Então, assim, quanto mais criterioso você é, mais seus peixes vão desenvolver do jeito que você está programando. Numa cria, você olha que esse macho aqui é o melhor, essa fêmea aqui é a melhor, vou pôr os dois. Ah, mas ela já está grávida. Primeira cria, a gente não sabe de quem é, mas a segunda cria é dele. Então ela vai parir no primeiro mês, pariu, segundo mês você já sabe que é do peixe que você... Toda. A segunda cria você já sabe que não é... O pai é diferente. Você separou ela com o macho, então ela pariu. Segunda cria já, resumindo, ela tem o órgão que chama espermatófilo, que reserva os espermatozoides. Só que quem vai fecundar os ovos da fêmea são os espermatozoides mais recentes, os mais ativos, ou seja, do último macho que estava com ela. E ela passa a ovular a partir do momento que ela criou, ela começa a ovulação. São 4 dias. Então, ela ovula, está com o machinho que você separou. Próxima cria dele. Rodrigo, tem uma pessoa perguntando aqui por que a maioria das fêmeas tentam comer os filhotes? Tem alguma explicação que você pode falar? Bom, primeiramente o gupe é onívoro, mas ele adora carne, ele adora proteína. Então o que acontece? Nas criações, grandes criações, principalmente aquelas que fornecem peixes para o mercado, as pessoas elas costumam alimentar os alevinos com infusórios. Tá? Então o peixe cresce com o estilo de caça. Aí ele compra o peixe na loja. A fêmea vai lá, ela adora caçar, ela adora carne. O peixinho nasce, ela não quer saber se é dela, ela vira e come. Entendi. Isso é um fator. Segundo fator, desnutrição. As pessoas que mal alimentam os peixes, as fêmeas elas estão famintas e desgastadas por causa de parto. Então, no momento que ela para, ela vai e come. E terceiro, tem o comportamento. A gente sabe que o peixe ele tem um comportamento hereditário. Então, a gente fala às vezes, a determinada linha que eu tenho no meu aquário, ela pariu, come. Pariu, come. Está acostumado assim, pariu, come. Às vezes você tem 20 linhagens de gupe. Uma ali é a que come mais. Aí você vai selecionar uma fêmea que não come. Aí a partir daquela ali você pode ter peixes que não comem. Ah, legal. Uma coisa muito comum, recentemente, foi proibida a importação. Mas as pessoas trouxeram muito peixes da Ásia. O asiático, ele alimenta o peixe com alimentação viva 24 horas. Então, estou acostumado a comer Daphne, a comer nálbum de infusório. Você traz esse peixe para o seu aquário, ela vai comer todos os filhotes que estão lá dentro do aquário. Aí o que acontece? Nós temos as técnicas de separação. Quando a fêmea vai criar, a primeira coisa é você separa ela ou num aquáriozinho com bastante planta, bastante pedrinhas, os peixinhos poderem esconder. Essas chocadeiras que a gente compra são muito pequenininhas. Então a fêmea ela costuma abortar uma chocadeira. Essa fêmea que está parindo aqui, ela está parindo porque ela está presa no saquinho. Se ela estivesse no meu aquário, ela ia parir amanhã, por exemplo. Então ela antecipou por causa de estresse. Então o que acontece? Quando vocês estiverem na criação de burras, eu aconselho a vocês ter pequenos aquários, já com uma plantinha, nem precisa oxigênio, só uma plantinha. Você pode pôr uma redinha e deixa a fêmea lá quietinha. Ela vai parir e você vai ver os filhotinhos lá.
Ah, pariu, mas ela mesmo assim ela comeu, então não foi suficiente, ela é carnívora. Aí você tem que pôr mais planta. Às vezes, as fêmeas que eu, na época, importei da Ásia, foram acostumadas a comer infusório, comer alimentação viva. Eu punha ela no aquário que ela não conseguia fazer nem isso assim, ó. Ela já paria, o filhotinho saía e ela não pegava. Aí a primeira cria crescida já não era assim. Já era mais. Então assim, é muito comum os lobos comerem os filhotes, tanto os machos quanto as fêmeas. E é importante vocês anotarem a data de nascimento. Por exemplo, minha fêmea está parindo hoje. Aí você calcula na média 25 dias. 25. Separa ela que você vai ver que ela vai parir com 26, 27, 28, 29, 30. Às vezes até com 24. Mas ela tem um ciclo mais ou menos certo. A cada 25 dias ela vai parir. Então é certo. Você tem lá 3 peixinhos no aquário. Essa aqui pariu dia 20, essa aqui pariu dia 18. Mês de 30 dias. Separo ela no dia 24, após a cria. Separa, tira e queda. Separou, rapidinho ela vai parir. E o Guppy tem uma facilidade. As fêmeas, quando elas vão parir, elas ficam com a barriga bem saliente. E atrás você consegue enxergar os filhotinhos. Então tem fêmea que você joga na lanterna, o filhotinho até está mexendo na barriga dela, você consegue enxergar. Então isso é uma outra dica também para vocês. Bom, vou abrir perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho 3 fêmeas e um macho. Os machos, na verdade, quando eu fiz uma limpeza, o macho ele se escondeu e ele já era mais quieto, aí ele faleceu. Só que sobre a fêmea, eu já ia procurar, mas realmente ela perdeu o filhote, já está grávida, eu não quero ser grávida. Só que tem tanto desde que ela foi, ela não mudou nada. E ela da onde ela tinha o filhote dela, não mudou nada. Bom, primeira coisa, a maior causa de morte em grupo chama-se troca de água. Tá? A troca de água, eu aconselho vocês a mineralizarem o aquário, se vocês pegarem essa parte. O aquário, ele tem que ter uma água de qualidade. A água de qualidade pH alto, de 7,2 para cima, com minerais. Minerais, você compra produtos que tem minerais, como o Replenish, ou você pode colocar o mineral na água. Você pode cloreto de magnésio, você pode pôr carbonato de sódio, carbonato de cálcio. Normalmente é interessante para quem tem poucos aquários comprar os produtos já prontos, que é menos problema. Eu faço com mineral mesmo porque tem muito aquário. Então, o que acontece? Eu troco a água do meu aquário somente o necessário. Então, sujeira no aquário no fundo. Eu tiro a sujeira de água, reponho com a água lentamente. Se você pegar uma água da torneira e fizer assim no aquário, o que vai acontecer? Os peixes vão fechar a cauda. 3 dias tem a queima, pode pH. 3 dias depois eles começam a fechar a cauda e começam a nadar assim. Isso é muito comum. Então, assim, possivelmente você perdeu o macho por causa da troca de água. As fêmeas, o que acontece? Muitas vezes você compra a fêmea linda numa loja, tem várias coisas. Primeiro, idade. A fêmea, às vezes, ela está numa idade avançada. Então, ela não vai parir mais. A partir de 8 meses, 9 meses, cai muito a fertilidade. Se você não estiver dando uma alimentação muito rica em proteína, um aquário com água bem equilibrada, essa fêmea custa a parir. Você pode dar sorte. E normalmente peixes de loja são peixes grandes. Então eles pegam os peixes mais velhos. Por exemplo, aqui ó, eu trouxe os peixinhos para sorteio. As fêmeas estão novinhas. Elas estão começando agora a fase de reprodução. E elas vão parir. Elas começam com 3 meses. Então vai parir lá 10 filhotinhos, 5 filhotinhos, são as melhores crias. Quanto menor a quantidade de filhotes que ela tem, mais eles crescem. Às vezes a fêmea pare lá 200 filhotes, eu olho o filhotinho recém-nascido desse tamanhozinho. Aí a outra fêmea aqui pariu 15 filhotinhos,
uma vez e meio, tá muito já. Tá? Então, assim, para quem gosta de peixe para exposição, é um diferencial muito grande. Então, possivelmente sua fêmea pode estar mais leve. O que você tem que fazer? Melhorar a alimentação. Começar a dar uma artêmia, alimentação viva. Tá? Pode ser que sua fêmea venha parir. Outra coisa, às vezes ela não engorda muito e ela é comedora. Então você não enxerga que ela pare. Então, ela está parindo, mas ela come tudo. Ela e a amiga dela. Então, você tem que ficar esperto. O aquário, já que você tem só 2 fêmeas, coloca bastante planta no aquário. E se você vê filhotinho lá, você anota a data. E aí daqui a 24 dias você separa ela. Aí você vai pegar a cria inteira. Às vezes, o que acontece? Você pega no aquário lá, você cata lá 20 filhotinhos. Anotou a data. No outro mês você vai separar ela, tem 70 filhotes. Ela comeu 40, 50 filhotes na primeira vez. Sobrou 20. Então, são várias coisas, várias técnicas. Né? Tem mais perguntas? Tá, tem um da internet perguntando o que seria melhor para o peixe, deixar sempre na mesma linhagem ou poder misturar a linhagem? Somente vermelho com vermelho, vermelho com azul, com mosaico, etc. Tá. O que acontece se misturar? Bom, eu sou um criador que gosta de usar. Tá? O que acontece? Existem várias linhas de criadores que gostam de manter a linha fechada. O que é a linha fechada? Vai manter a família lá, só a família cruzando. Pai com filha, irmão com irmã. Vou falar a vantagem de cada um dessas coisas. Isso é um tipo. O segundo tipo de criador é aquele que pega a família do amarelinho ali com a família do amarelinho que veio lá da China dali, cruza o amarelinho com o amarelinho, mesmo peixe, um pingu com pingu, um HB pastel com HB pastel, ou a linha mais aberta, a gente fala primos distantes. E o terceiro tipo de criador é aquele que pega o amarelinho e cruza com o branquinho, que é recessivo, traz, dá uma quebra na consanguinidade, daí você tem os peixes. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Família. Tem ali uma família ali que eu gosto dele, tem um cabelinho assim, ele tem um focinho assim, esse eu gostei dele. Essa menininha aqui também é assim. Aí você faz aquele cruzamento, os filhotinhos já nascem já com aquelas características. O processo não vou dizer de aprimoramento, mas de seleção de características é mais rápido. Você já viu que em determinadas famílias as pessoas se parecem demais? Aquela família ali, todo mundo é igual. No peixe é a mesma coisa. Então, quando você tem ali, cruzando, fechado, você vai ter as características daquela família fixadas muito mais facilmente. Qual a desvantagem? Consanguinidade. Consanguinidade é a pior coisa que existe. Qual o problema da consanguinidade? O peixe passa a não ser tão fértil. Ele começa a perder tamanho, perde vigor, perde tudo. Com poucas gerações ele nem reproduz mais. Isso para a natureza. Então, criação de indivíduos da mesma família. Para que é utilizado? Eu faço isso de vez em quando, sim. Nasceu um peixinho, filho dessa fêmea aqui, ele é o peixe mais lindo que eu já vi na minha vida. A irmãzinha tá bonita? Não. O que eu vou fazer? Vou voltar ele na mãe. Eu vou ter vários dele. Entendeu? Então, cruzamento fechado. É isso. Tem vantagem e desvantagem. Na minha opinião, muito mais desvantagem do que vantagem. Cruzamento de linhas. A família lá, Pará de Minas, com a família de Belo Horizonte. Vou pegar esse aqui, vou pegar essa aqui. Isso aí você mantém a linha mais com vigor por mais tempo. O que é isso? Você vai ter os peixinhos com a mesma característica das famílias,
com a consanguinidade mais baixa. Tá? Isso aí é a manutenção da linha. Às vezes você tem linha, criadores, por exemplo, você é meu amigo americano, os americanos são todos seguem essa linha, quase todos. Eles gostam de manter o line breeding, a linha cruzando. Então essa linha aqui eu adquiri do fulano em 2008, está lá até hoje. Está lá até hoje, ele está fazendo esses cruzamentos mais distanciados, tem consanguinidade alta, tem problemas, mas ele consegue ter a linha original por mais tempo. Agora, o terceiro tipo do criador, aquele que pega peixes variados, que é a pergunta do nosso amigo aí. Para isso acontecer, você tem que conhecer toda a tabela de genes dominantes e recessivos, de cor, de formato, e o conhecimento desses genes você consegue fazer os cruzamentos mais abertos. É você pegar o amarelinho que está aqui, que é o gene amarelo, com o gene branco, que é recessivo puro, traz a mãezinha branca com o paizinho amarelo, cruza, você vai ter amarelo, vai ter branco, vai ter mesclado, vai ter vermelho, mas dali você vai ter os amarelos, que você vai poder ter os melhores amarelos, porque você fez uma quebra de consanguinidade determinada. Vamos supor, a linha amarela que tem aqui, a cauda é pequenininha, mas essa linha branca, a cauda é gigante. Aí eu pego da linha branca, cauda gigante, com o peixe mais amarelinho que tem aqui, cruzo, eu vou querer o gigante amarelo. Vai nascer o gigante amarelo. Aí é a vantagem. Esse, na minha opinião, é o diferencial de um criador geneticista, um criador que conhece o padrão, que conhece os genes que ele tem na mão. Hoje, por exemplo, eu, com a minha experiência, eu faço qualquer cruzamento de melhoramento que eu quiser na minha estudo. Eu sei todos os tipos de cruzamento que eu tenho em mãos. Chego na criação das pessoas que eu nem conheço, já sei, esse peixe aqui fez assim, 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 esse peixe aqui, se eu pegar ele e jogar no meu lá, vai fazer e vai melhorar o meu. Então, eu já tenho esse conhecimento. Para você fazer o cruzamento de cores diferentes, padrões diferentes, você tem que conhecer o que você tem na mão e tem um olho muito aprimorado para que quando tiver os filhotes, você saber diferenciar macho e fêmea daquilo que você quer. É o gigante amarelo, no exemplo que eu fiz. Aí eu quero um peixe gigante amarelo. Por exemplo, esse exemplo que eu estou dando aqui já está sendo feito na minha estufa. Eu tenho um amarelinho que está aqui, ó. Ele não é muito grande, mas é um peixe muito colorido. Agora eu fiz um cruzamento, nós estamos, assim, eu crio parceria, já estamos fazendo um cruzamento e trazendo os amarelos desse tamanho. E depois para manter é mais fácil, manter é fácil. Difícil é você ter esse conhecimento e saber fazer os cruzamentos. Mais alguma pergunta? Porque quando eu fiz esse experimento, eu escolhi lá um vermelhinho e um amarelo, o outro estampadinho. Está lá na quadra, cada um escolhe de um jeito. O problema é que o próprio cara que vende para a loja, ele já não vende a fêmea. Ele vai vender a fêmea daqui com o macho dali. Propositadamente para você, se fizer o cruzamento, você vai ter um pincher com focinho de pitbull. Então, tudo é difícil. Assim, eu, por exemplo, se eu bater o olho na aquário aqui, eu te falo, esse peixe aqui você pode levar o dragon, fêmea de dragon não tem, ou tem uma fêmea aqui que serve. Você vai ter dragon, ela é de uma linha quase dragon, mas quando você joga vai ter dragon. Então, eu tenho esse conhecimento, mas as pessoas que vão para a loja comprar peixe, tem que fazer 2 vezes. Porque um para eles e um vem sortear. É muito fértil. Então, às vezes você gasta um pouquinho mais no peixe. Escreve mais uma vez. Daqui a um ano você vai estar com a aquário lotado de peixe bom. Tá, minha vida. Entendeu? Tem que ficar, às vezes, batendo na tecla do peixe. Peixe loja é bom, claro. Tá ali, vocês todos estão aqui fora da loja, mas eu quero virar um criador de peixe, de guppy. Então assim, esquece esses peixinhos que você tem aqui,
Vamos recomeçar com outros. Entendeu? Você. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é, o Rupa ele pode ser criado sem filtragem? Segunda pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte, porque eu tenho um sonho ainda de ter um rumbão lotado de Rupa, né? Então eu queria saber, que a galera fala, se eu botar um monte de Rupa de linhagem diferente, a tendência é eles voltar ao padrão selvagem. Vou te dar a dica. Primeiramente, o Guppy, ele não necessita de filtragem, ele não necessita de frescura, mas ele necessita de água alcalina, mineralizada. Você chegou um pouquinho mais tarde, eu estava comentando do meu amigo da Califórnia. Os aquários dele são aquários que têm uma camada de sujeira assim, ele não tem tempo, mas os peixes não têm nenhum problema de cauda ruída na água, porque a água da Califórnia é extremamente tamponada e alcalina. Então, assim, não tem problema de fazer sujeira. Limpa lá uma vez por semana, mas a água tem que ser alcalina, mineralizada. Você tem que controlar a química da água. Então, com isso daí, já te respondo o problema da filtragem. Você não precisa ter filtro. Você tem que ter uma rotina de controle de pH, mineralização e limpeza. Com sifonamento. Você vai sifonar, tirar só a sujeira. Um dedo. Aquário com muito curto. Te aconselho, por exemplo, ter sua criação. Os peixes vão crescendo. Aí você vai pegar o seu aquário grande, vai pôr os machos. Não põe fêmeas. Só machos. Para crescimento. E um aquário só fêmeas. Não mistura, você não tem que ficar controlando cria de misturé. Você vai ter só um aquário de machos em crescimento, água alcalina, e vai ter coisa mais linda. Ontem mesmo, meu amigo, o meu parceiro hoje de criação, ele está com 6 aquários de 250 litros, lotados, crescendo, alimentação viva e assim. Aí eu te aconselho a ter um sistema de carregador, entendeu? Mas outra coisa, o Guppy ele não necessita de um filtro potente. Ele pode ter um filtrozinho com pedras alcalinas, uma lã e a bolinha ali, ó, um aquário com muito movimento o peixe não vive bem nesse aquário. Por quê? Vocês imaginam aqui, ó, uma noiva de véu e grinalda. A cauda do Guppy é a grinalda. Coloca essa noiva vestida de noiva para correr na esteira. Ela não aguenta. Por quê? A cauda, que não é da natureza, que foi criada pelo homem, ela pesa. Então, o peixe ele vai arqueando, ele vai estressando quando você tem um filtro movimentando demais na terra. Então, o ideal é bolinhas ou um filtro bem comedidozinho, com a cascatinha ali, em água pingando, nada de movimento, excesso de movimento. Os jovens até suportam, mas o ideal é o aquário com o aerador borbulhando suavemente. Tá? Mais alguma pergunta? Dificilmente, só se você criar elas, tirá-las muito novas, elas não vão produzir. Porque o que acontece? A fêmea ela tem um desenvolvimento sexual muito cedo. Então, às vezes, a fêmea com 1 mês e meio, se ela for enxertada, ela vai ter filhote com 4 meses. Se ela guarda o espermatozoide. Isso vem desde filhote. Então, por exemplo, o aquário, você tem várias fêmeas, se elas forem virgens, você não vai ter filhote. Mas a maioria ali, possivelmente, não será virgem. Então elas vão parir naquele aquário e os filhotes vão ser devorados. A maioria vai ser devorada. Mais alguma, gente? O pH ideal é o alcalino, de 7,3 para cima.
Eu tenho aquário lá em casa que tem 8,5 de pH. Ah, mas os peixes vivem bem, que é uma beleza. Não vai caldo, eles amam. A partir de 7,3 já é Mineralizando. Vai mineralizando. Você pode mineralizar com minerais, cloreto de magnésio, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, todos esses minerais. Hoje você já compra os produtos prontos. Ah, mas eu não quero comprar um produto pronto, eu vou comprar um mineral. Então você vai, compra o mineral e coloca um pouquinho no aquário, pontinho, mede pH. Ah, estava 6,8, já foi para 7. No outro dia você foi mais um pouco. Ah, já foi para 7,3. Aí você já sabe. Um pouquinho importante. Nunca você dá um choque de pH. O pH tem que ser devagarzinho. Você sobe ele. Chegou no 8, mantém. Mantém ali. Controlando todo dia. Mede pH. Caiu um pouquinho, põe um pouquinho de mineral. É tão importante quanto a alimentação. Mais perguntas? Então, Quantidade ideal Hã? de aquário, se a pessoa for mexer com a criação. Eu quero, que nem você já sabe, né? Que eu vou mexer. Tá, Uma veja linhagem bem. só. Uma linhagem. Você vai precisar de aquário matrizeiro. Matrizeiro é o tal macho e fêmea. Então você vai ter, vamos supor, pingo amarelo. Eu quero ter 3 linhas de pingo amarelo. Então, para começar, 3 aquários de casais, mais ou menos o tamanho daquele aquário ali. Aquário de casais ou trio, esse aquário aqui é um tamanho ótimo. Ó. Casais e trios. 20 litros. Você vai ter lá 3 aquários desses. Aí, cada aquário com 2 fêmeas. Cada fêmea vai parir no mês. Então, você vai ter agora aquários de filhotes, recém-nascidos. Aquários de filhotes recém-nascidos pode ser desse tamanho também. Então, fêmea 1 deu cria no aquário 1. Você anota lá. Aquário 1, fêmea 1. Data 20 de outubro. Aquário 1, fêmea 2. Então, cada aparição é um aquário. Então aí eu já estou te dando uma ordem de grandeza. Então você tem 3, você vai ter uns 30 aquários. Entendi. Você tem uma boa criação. Tá. Pode fazer com menos? Pode. Qual que é a vantagem de você separar a cria? Cria é igual filho. Tem um filho que nasce mais bonito, o filho que nasce mais feio. Então tem cria que os bichos estão bonitos. Então essa é boa manter. Esses que são mais feinhos, já não dá pra. Então, quando você mistura, você não sabe. Tá um bonito no meio do outro lá, não sabe se a cria é toda bonita, se a cria é toda feia. Às vezes a fêmea só produz filhote bonito, o outro só produz feio. Então é assim que você faz. Tá? Como qualquer animal, você tem que separar e mapear o que você tem. Então, uns 20 a 30 aquários para você ter uma boa criação. Aquele tamanho ali é um tamanho bom. E você pode depois ter um aquário gigante. Você põe só os machos a partir de 3 meses, 2 meses, que aí eles vão desenvolver. Mais perguntas? Perfeito. Então tá bom. Bom, vamos pro sorteio? Vamos, eu vou sortear, eu vou passar para vocês os papéis. Ele não viu, tem de 1 a 30, mas eu vou ver quantos vai sobrar. E aí ele vai falar o número aleatório, ele não vai ver quem é que vai ficar Alguém com tem amigo de alguém? Mas de turma aqui que está aqui, eu sou amigo dele, sou amigo dele. Não? A consequência é, o peixe é muito fértil. O peixe nasce muito forte. Eu Vou dar um preciso. exemplo para vocês. Em 1998, houve um mundial nos Estados Unidos Mateus, segura o celular para e mim. eles por favor. levaram os primeiros Moscou para os Estados Eu Unidos. vou distribuir o papel, pessoal. O Moscou, naquela época, ele era vendido a $1.000 o casal. É. E tinham só 2 ou 3 casais para 20 criadores. Você sabe o que os criadores fizeram? Falou assim, ó, nós vamos dividir, vai ficar com você. E quando tiver tendo as crias, você divide as crias com todo mundo.
A dica que eu faço para vocês é vocês fazerem um conchavo aí, ó. Quem for sortear, já que todo mundo mora por aqui, ó, se eu ganhar